boa tarde, estamos começando mais uma live, mais uma transmissão. Hoje, a live dos Filhos de Deus, nesse domingo, dia 3 de maio de 2020. Deus tem um recado, uma palavra muito forte a falar ao seu coração. Iremos dar continuidade ao estudo tudo sobre as doenças, a ótica e a luz das Escrituras Sagradas. Como Deus vê as enfermidades, como Deus lida com ela, que é o mais importante, tá bom? É novo por aqui? Abaixo, em vermelho, tem a palavra inscrever-se. Clica nessa palavra, você estará inscrito no canal. Vai aparecer 3 sininhos. Clica no sininho superior. Toda vez que eu postar um vídeo, postar um conteúdo, você será notificado, poderá acompanhar, assistir e ser abençoado. Um pouco acima tem uma seta para o lado direito. Ali é para você compartilhar o vídeo. Clicando nessa seta vai abrir suas mídias sociais. Escolha aquela rede social que mais tem contatos, amigos e compartilhe esse vídeo com essas pessoas para que elas então sejam abençoadas. Assim nós estamos cumprindo as Escrituras Sagradas que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus com seus contatos e amigos, com aquela rede social que você escolher para compartilhar então este vídeo, essa transmissão, tá bom? Olha, nesse estudo nós vamos continuar falando tudo sobre doença, um estudo aprofundado sobre as doenças e enfermidades, onde tem ajudado milhares de pessoas têm aberto seus olhos, têm enxergado a verdade sobre as doenças, têm aprendido muitas coisas até que elas diziam: eu não sabia, eu tinha aprendido de forma diferente, eu tinha ouvido de outra maneira, achava que Deus queria que eu sofresse, queria que eu adoecesse, achava que Deus usava as doenças como propósito pedagógico e aceitava então a doença, a enfermidade, como se aquilo fosse a vontade de Deus para minha vida. Olha, muitas pessoas têm aprendido a realidade, a verdade, aquilo que Deus fala sobre as doenças dentro das Escrituras Sagradas. E nesse estudo nós vamos continuar, vamos aprofundando, aprendendo coisas novas. A cada dia, a cada estudo vem trazendo um entendimento novo, vem trazendo uma palavra diferente, muitas das vezes mudando os personagens da Bíblia para então aprofundar e enraizar o nosso entendimento, tá bom? Deixa eu começar essa live também pedindo: empresta a sua casa ao Senhor, faça como os discípulos que emprestaram o barco para Jesus. Empresta a sua casa, torne ela hoje uma igreja do Senhor, uma casa de Deus, uma casa de oração, uma casa de milagres. Reúne a família, reúne os amigos que estão aí com você na sua casa, contigo no teu lar. Aproveita e chama todos eles para assistir, para acompanhar esta live, também para serem abençoados em nome de Jesus, tá bom? Nós iremos agora de uma linda canção, iremos ouvir um lindo louvor. A palavra de Deus diz que Deus habita entre os louvores. Enquanto o louvor é ministrado, Deus opera, Deus age, Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Enquanto essa canção será cantada, Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar o seu lar, a sua casa, levando saúde, levando libertação, levando proteção para dentro do seu lar, em nome de Jesus, tá bom? Vamos com essa canção. Depois dessa canção eu volto trazendo uma palavra de Deus, uma palavra que vai ajudar muito você, um estudo completo sobre as doenças, tá bom? Empresta a tua casa a Deus e faz dela agora uma igreja do Senhor, uma casa de Deus, uma casa de oração. Aproveita esse momento para louvar, abra o seu coração, abra a sua boca, cante, adore o nome de Jesus. E depois dessa canção eu volto em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante suas mãos, declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
te adora, a tua igreja te adora. Abre o seu coração com fé, declare: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Declare com fé: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Isso, declara: a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. A tua igreja te adora. Graças a Deus, estamos de volta. Que canção linda, que canção maravilhosa, uma canção que transmite paz, né assim? Em meio a todo esse tumulto, essa agitaria, em meio a tudo que está acontecendo, essa pandemia, esse colapso financeiro, essa crise no governo, uma mensagem como essa em forma de canção traz paz e alívio para o nosso coração, confirmando que Deus está no controle de tudo. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse em Deus enquanto tudo isso está acontecendo lá fora. Lembre-se, Salmos 91, versículo 7 diz: 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É compromisso de Deus com você, livrar você de todo mal. E Deus é mais longe, hein? Não é só você não. O versículo de número 10 diz: mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. Deus também tem compromisso com a tua família, com os teus familiares, e nenhum mal vai chegar à vida deles, em nome de Jesus. É compromisso de Deus, tá bom? Deus dá a palavra, Deus cumpre, tá certo? Então descansa o seu coração em meio a tudo que está acontecendo, em meio a essas notícias ruins. Se você liga a televisão, é morte, dados atualizados de morte, número muito crescente. E para especialistas existe até uma expectativa, né? um dado, um estudo de que esse número pode aumentar, pode até dobrar e ser um número muito grande. Olha, não olha para isso não. Confie em Deus, Deus está contigo, com a tua família, e Deus vai livrá-los de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Aproveitando, deixa eu mandar um forte abraço para a juventude, né, JQV, começando por Tauá. Mandar um abraço para todos os meus irmãos jovens em Cristo de Tauá, Rani, Karen, Mateus, outros jovens também que estão acompanhando nossa live. Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais e mais. Manda um forte abraço também para a liderança do JQV de Tauá, que é a obreira Railda, que Deus a use e a capacite mais e mais para abençoar a nossa juventude da nossa cidade em Tauá, Ceará. E também mandar um forte abraço para o JQV em Iguatu. Mandar um forte abraço para o pastor Danúbio, que é o líder geral da juventude em Iguatu. Ele me fez um convite hoje, às 3 horas eu levei uma palavra para a juventude, para a mocidade, levei uma reflexão, uma palavra que Deus falou muito forte ao coração da mocidade e da juventude, e agradeço pelo convite, me senti muito honrado, muito lisonjeado, privilegiado por esse convite, por essa oportunidade de levar uma palavra à juventude de Iguatu, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, pastor Danúbio, obrigado pelo convite. Que a cada dia mais e mais Deus abençoe a juventude no nosso Ceará e multiplique em nome de Jesus, tá bom? Bem, nós vamos continuar o estudo sobre a enfermidade. Eu tenho falado desde as origens, causas e propósito das doenças. São 3 coisas: a origem, causas e propósito. A origem, da onde ela vem. Eu não vou mais voltar, mas se você entrar no meu canal, você vai ver outros vídeos de sexta-feira, principalmente quando eu falo das doenças.
Eu vou falar aqui bem rápido, mas em outros vídeos você vai encontrar a explicação do que eu estou dizendo mais aprofundada, um estudo mais a fundo. Deus não trabalha com a doença. Tem gente que acha que Deus põe doença para punir, para castigar, ou com um propósito pedagógico. Deus não lida, Deus não trabalha com a doença. Deus não opera por meio da enfermidade, pelo contrário, Deus tira as doenças. Eu já vi gente dizer, mas aquela pessoa fez muita maldade e por isso Deus colocou um câncer nela. Eu já vi até pregadores desejar a pessoas que falam mal de cristãos e de igreja, que Deus colocasse um câncer na garganta dessas pessoas para Deus mostrar para elas que Ele é Deus, que Ele é soberano. E Deus não lida com o ser humano dessa forma, punindo, castigando ou colocando doenças. Pelo contrário, Deus nunca vai mostrar que é Deus fazendo mal ao homem, castigando o homem, colocando doenças nos homens. Deus vai mostrar que é Deus curando os homens das enfermidades e doenças, tirando o mal da vida deles. Já vi gente dizer, olha, Deus vai matar aquela pessoa, Deus vai castigar, Deus vai colocar uma doença, Deus vai fazer ela sofrer um acidente, Deus vai arrancar uma perna dela para ela entender que Ele é Deus. Não é assim que Deus lida, tá bom, com o ser humano? Deus não faz mal a ninguém. Deus não castiga, não põe doença, nem faz ninguém sofrer acidente. Isso aí quem faz é o diabo. Deus age da forma oposta. Deus tira as doenças, Deus livra dos acidentes, Deus protege a vida das pessoas. Então, Deus não se ocupa em fazer maldade a quem quer que seja. Deus não perde seu tempo em fazer o mal ao ser humano. Pelo contrário, Deus usa seu tempo para fazer o bem a todo homem. Mas muitas vezes o entendimento errado nos faz acreditar que Deus castiga, que Deus pune, que Deus coloca as pessoas de cadeira de roda, de muletas, em estado vegetativo, que Deus faz alguém perder a visão, a audição, os movimentos do corpo, até mesmo uma amputação, sofrer uma amputação, como uma forma de castigo, de punição, até mesmo com um propósito pedagógico. Eu falei que eu passei um tempo em Sobral e numa reunião de sexta-feira de curas e libertação, conheci uma moça que ela tinha entre seus 14 e 16 anos, se eu não me engano era 14, e essa moça era evangélica, de outra igreja tradicional, e como era um culto especial, ela foi assistir, alguém a convidou, ela foi assistir a nossa reunião. E eu falei exatamente sobre isso, coisa que eu não vou me aprofundar muito nessa live, porque eu quero continuar falando sobre morte, doenças que causam morte. E eu me lembro que quando terminou a mensagem, terminou a reunião na verdade, fica ali no final umas pessoas para serem atendidas, e ela ficou no final para receber atendimento. Comecei a atender um, atender outro, até que chegou a vez dela. Muito jovem, uma criança ainda, 14 a 16 anos. Ela falou assim, pastor, eu sou de uma igreja tal, disse o nome da sua igreja. Eu sofro ataques epiléticos, tem horas que eu estou andando normal, me vem ali um ataque, eu começo a convulsionar, espumar, babar, cair no chão. E enquanto eu estou ali em convulsão, perco a consciência. Isso me acontece em vários horários do dia, em vários momentos, seja em casa, na rua, na escola, onde eu estiver, essas coisas me acompanham. E ela falou assim para mim, eu procurei o meu líder religioso e ele falou que ali era um propósito de Deus, para Deus me ensinar alguma coisa. Que aquela doença, ela tinha um propósito pedagógico, Deus queria me mostrar alguma coisa, me ensinar. Que eu devia aceitar, me conformar, porque Deus queria me ensinar alguma coisa com aquela doença. E eu olhei para ela e disse, olha, Deus ele não se ocupa a fazer mal a ninguém. Se Deus quer ensinar alguma coisa, Ele vai usar sempre coisas boas para mostrar algum propósito pedagógico, nunca uma maldade, principalmente quando se trata de doenças. E essa também, que é uma doença muito triste, que é a epilepsia. E eu disse assim para ela, olha, Deus não põe doença, seja ela qual for. Deus tira as doenças. O propósito de Deus é que você viva sem doenças. Deus não quer você doente, Deus quer você livre das doenças. Jesus morreu e levou nossas doenças. Se levou nossas, então a que está em você não é mais sua, porque a sua Jesus levou. Agora cabe a gente então saber de quem é essa doença, quem é o autor dessa doença, quem pôs essa doença, porque as suas, Jesus já levou, você está livre. As suas não existem mais, na cruz foram todas levadas. E essa quem pôs? É o diabo. Eu falando para ela, fazendo ali uma explicação,
Eu disse, olha, você tem direito à saúde, você tem direito à cura, você tem direito a se ver livre desse mal. Mostrei aquele exemplo do João, que mostra aquele pai muito aflito quando o filho é tomado por um espírito que tem ataques epiléticos. Ele convulsionava, se jogava na água, no fogo, ficava muito revoltado, agitado, agressivo. E eu mostrei para ela na Bíblia e disse, olha, se você crê em Jesus, assim como esse rapaz foi curado, você será curado. Orei. Lembro que alguns meses depois, ela entrou em contato comigo e disse, pastor, faz algumas semanas que eu não tenho mais ataques epiléticos. Outro tempo era todos os dias e durante o dia eram várias vezes, em vários momentos. E já faz mais ou menos uma semana que eu não tive uma crise, não tive um ataque. Eu disse, olha, que seja assim agora, o resto da sua vida, você livre dessa doença, em nome de Jesus. Deus não põe doenças. Mas existem pessoas que acreditam que Deus coloca. Deus não coloca doenças. Não é assim que Deus lida com o ser humano. Tem outras lives que eu explico mais a fundo isso. Eu faço até questão que você assista, acompanhe para você aprender. Porque muitas das vezes nós acreditamos que Deus coloca doenças, aceitamos as doenças achando que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Na verdade, Deus quer você livre da doença. Deus não quer que você perca mais um segundo da sua vida doente. Deus quer que você viva daqui para frente uma vida saudável. Mas deixando para trás, vamos avançar para o nosso estudo de hoje. Deus não põe doenças. As causas das doenças são várias, elas podem vir de várias maneiras. Expliquei nos vídeos anteriores que as causas elas podem ser de causas naturais ou espirituais, né? A causa natural é aquela que você descuida da saúde, aquela que você se expõe ao risco, ao perigo de adoecer e acaba contraindo a doença, seja pela terra quente, água quente, seja pela mudança de clima, seja até mesmo por estar em lugares empoeirados. Muitas das vezes você está se expondo e você vai contrair aquela doença. E existem as causas espirituais. Você é uma pessoa cuidadosa com a sua saúde, mas de repente você adoece e você não sabe por que está doente. E os médicos tentam tratar a sua doença e não encontram solução. Você faz tratamento por cima de tratamentos, acompanhamento por cima de acompanhamento, mas o seu caso não é resolvido. Isso já vem se perdurando por muito tempo. A Bíblia conta, já li quando falei das causas, a Bíblia conta aquela história da mulher que há 12 anos sofreu de um fluxo de sangue, um escorrimento, uma hemorragia. E durante esses 12 anos, ela vendeu todas as suas propriedades, todas as suas posses, tudo que ela tinha. E diz a Bíblia que com o montante do seu dinheiro que ela conseguiu arrecadar com essas vendas, ela gastou tudo com os médicos, mas seu estado só piorava. Não tratava-se de uma causa natural, uma coisa que a ciência pudesse resolver. Tratava-se de uma coisa espiritual. E eu mostrei, olha, quando é uma causa natural, Mateus capítulo 9, Jesus fala que as pessoas podem recorrer aos médicos. Não é pecado procurar o médico, não é pecado ir ao médico, ir ao hospital, pelo contrário. Se você não tem fé, não tem problema nenhum de você ir ao médico. Pastor, eu não tenho aquela fé de crer na saúde, crer que eu possa ficar bom sem o uso do remédio, sem auxílio médico. Sem problema, você pode ir ao médico, não é pecado, isso não ofende a Deus, tá bom? Mas quando se trata de uma causa espiritual, nem mesmo o melhor médico, nem mesmo o mais conceituado, mais renomado, vai conseguir achar a solução para a sua doença. Aí só Deus. Por isso que Jesus fala em Lucas capítulo 1, de versículo número 37, quando diz, os impossíveis aos homens é possível para Deus. As coisas espirituais fogem do controle da ciência, fogem do conhecimento humano, fogem do tratamento. Não há fórmula, não há remédio, não há tratamento capaz de solucionar aquele problema, capaz de curar aquela doença. E a pessoa então não vai encontrar no homem, não vai encontrar na medicina, não vai encontrar nos remédios amparo para então ficar livre daquela enfermidade. E aí só Deus pode resolver. Então existem causas naturais e espirituais. Quando é causas natural, você pode usar fé para ficar bom. Se não tem fé, não é pecado procurar os médicos. Isso não ofende a Deus. Pelo contrário, você pode procurar o médico, você pode fazer tratamento. Mas quando se trata de causas espirituais, lembra de 1 Reis, capítulo 16, nós falamos do rei Asa, né? Quem está acompanhando o estudo, né? Era um homem de Deus, adoeceu dos pés, era uma doença como se fosse uma frieira, uma coceira, uma alergia nos pés. E ele, em vez de buscar Deus, buscou os médicos, achando que seria uma causa natural.
Diz a Bíblia que ele sofreu durante 2 anos com essa doença. A doença começou a causar ferimentos, começou a sangrar, começou a abrir grandes feridas, a carne começou a ficar exposta, os nervos, a ponto de haver necessidade de amputação de membros do corpo, e a coisa foi se agravando, piorando. Em vez de ele buscar Deus que poderia resolver aquele problema, ele buscou os médicos. E a medicina mais avançada naquela época não foi o suficiente, não foi necessário para livrá-lo da morte. Ele morreu com essa doença que começou nos pés como se fosse uma alergia, uma frieira. Então, quer dizer, não tratava-se de uma causa natural. Se fosse natural, os médicos teriam resolvido. Tratava-se de uma causa espiritual, tanto que ele, buscando auxílio dos melhores médicos na época, auxílio dos melhores tratamentos, ele não conseguiu ficar bom e pior, ele veio a falecer por causa disso. Quando é causa natural, você pode encontrar a cura pela fé ou pelo tratamento médico, que não é pecado, tá bom? Não ofende a Deus e ao médico, tá certo? Se for espiritual, o mais renomado, o mais bem conceituado médico não vai conseguir te ajudar. Aí só cabe a Deus. Só Deus pode resolver esse problema. Quando trata-se de males espiritual. O propósito das doenças são 3. E aqui nós vamos começar o nosso estudo, tá bom? Praticamente deu uma explanação do que nós já vimos. João 10,10 fala: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. A sequência exata seria matar, destruir, roubar. Como já expliquei nas lives anteriores, que a gente já vem vendo esse estudo há muito tempo, matar é aquela doença que leva à morte. É aquela doença que leva o paciente a morrer. Não há cura, não há tratamento. É aquela doença que o médico chama de incurável, insolúvel. E muitas das vezes o médico a manda para casa. Quando não há mais o que fazer, então dispensa o paciente para morrer em casa, no seio da família. Existem outras doenças que elas começam, quando tratada a tempo, elas podem até serem, curadas. Os pacientes podem se ver livres delas, mas quando demora a diagnosticar e identificar, a morte também é praticamente certa. Então, existem doenças que levam à morte, aquelas que a medicina, apesar de todos os seus avanços, não desenvolveu uma fórmula, um antídoto, um remédio capaz de tratar, de curar o paciente. Não existe tratamento. E muitas das vezes o resultado final é a morte, é o óbito do paciente, é a perca da vida, tá bom? Então, é a doença incurável, insolúvel, é a doença que não tem cura, que não tem tratamento, é aquilo que para os homens é impossível. É a morte. Esse é o primeiro propósito das doenças, é matar, é levar o paciente, o enfermo, à morte. A segunda é destruir. A destruição é a violação do corpo. É quando a integridade física da pessoa é tocada, é violada. Isso pode acontecer por meio da amputação, a desmembração de um membro do corpo, quando há necessidade de amputar uma perna, um braço, um dedo ou algo assim parecido. A destruição ela também pode ocorrer nos pacientes de forma de paralisia, quando a pessoa perde os movimentos, a coordenação motora. A destruição ela pode acontecer por meio da perca da visão, perca da audição, pela incapacidade. A destruição é aquilo que deixa uma marca, uma sequela permanente, durável na pessoa. O resto da vida ela vai se ver na cadeira de roda, pro resto da vida ela vai ficar no estado vegetativo, confinada numa cama, ela vai amputar os pés e o resto da vida vai viver sem os pés, vai perder os braços e o resto da vida vai viver sem os braços. Ou seja, é uma marca, uma sequela, é um resultado permanente e durável na vida da pessoa. Não há algo a fazer. Ela vai perder e vai viver o resto da vida sem aquilo. E como eu falei, pode ser uma amputação, pode ser muitas das vezes, a perca dos movimentos, a perca da coordenação motora, a perca da audição, a perca da visão. Coisas que vão lhe deixar marcas permanentes, duráveis, o resto da vida. Essa é a destruição. A última parte é roubar. É aquelas doenças que não matam, que não destroem, mas que roubam a saúde, roubam o tempo da pessoa. É aquela virose, aquela epidemia, é aquela gripe, é aquela doença causada por uma bactéria, por micróbios, por um vírus, que não ameaça a sua vida, não ameaça a sua integridade física, mas lhe deixa confinado, lhe deixa numa cama, com febre, com o corpo dolorido, sentindo muitas dores na cabeça e que a torna incapaz de realizar suas atividades diárias.
Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus foi visitar a sogra de Pedro e esta estava com febre. Não é uma doença que mata, não é uma doença que causa integridade física, mas a Bíblia diz que ela estava incapaz de realizar suas atividades diárias, incapaz até de receber Jesus na sua própria casa. Está lá em Mateus capítulo 8. A gente vai ver mais a fundo quando a gente entrar a fundo na parte de roubar. Nós estamos na parte ainda de matar. Então nós vamos aprender hoje sobre as doenças que matam. O que nós podemos aprender sobre isso? Vamos lá. Eu vou entrando aqui a fundo, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para você está em Hebreus. Hebreus capítulo de número 9. Veja aqui comigo. Hebreus capítulo de número 9. Versículo de número 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado que nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pela experiência da morte. A separação da alma e do corpo. Todos nós. Agora, existem várias maneiras de morrer. Por meio da doença, de uma fatalidade, uma bala perdida, de um acidente, de uma tragédia, uma pessoa que é atingida por um raio, uma pessoa que leva uma descarga elétrica, morre, né? Tem uma morte eletrocutada, uma pessoa que morre por afogamento, uma pessoa que morre, né, por um acidente. Então, existem várias maneiras da pessoa morrer, sejam elas doenças, sejam elas fatalidades, tragédias. Quantas pessoas não morreram naquele tsunami, né? Um desastre da natureza. Não foi uma doença, não foi uma bala perdida, não foi um sequestro, um rapto, não foi um atentado de vida, mas foi um acidente, um desastre da natureza. Então existem várias maneiras de se morrer. Acidentes que acontecem com veículos, né, terrestres, aéreos, quedas de aeronave que mata de vez centenas de pessoas, deixando aí milhares de famílias enlutadas. Então existem várias maneiras de morrer. E a Bíblia diz que nós vamos passar por essa experiência. Não é só a doença que leva à morte, existem muitas outras causas que podem levar à morte, mas uma delas é a doença. Eu quero enfatizar a doença, tá bom? Então, nós vamos morrer. A pergunta que eu te faço é, sabendo que nós vamos morrer, qual é a morte que está reservada para mim e para você? Vou melhorar meu português, minha linguagem, minha expressão. Qual é a maneira que Deus quer que eu morra, que você morra? Qual é a morte que Deus quer que nós venhamos experimentar? Se existem muitas formas de morrer, existem muitas formas de experimentar a morte também. E aqui eu te pergunto, como é que Deus quer que nós venhamos passar dessa vida para outra? Qual a morte que Deus quer que a gente experimente para isso? Qual a morte que Deus quer que a gente passe, né? Sabemos que vamos morrer, agora fica a pergunta. Qual a morte que Deus quer que nós venhamos experimentar? Para Deus, qual é a morte agradável para nós? Na Bíblia, nós vamos encontrar a resposta. Salmo 116, olha que coisa bonita. A resposta de Deus para nós. Salmos, capítulo de número 116. Se você está com a sua Bíblia, abre aí. Versículo de número 15. Diz assim, ó. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A vista do Senhor, a morte dos seus santos é uma coisa preciosa. Em outras palavras, uma coisa importante, que para Deus inspira cuidado. Que Deus tem todo o cuidado devido nesse momento tão delicado da vida da pessoa, na hora da sua morte. Em outras palavras, quando a pessoa vai morrer, Deus está ali. Aquela que tem um cuidado de Deus. E qual a morte que Deus quer que essa pessoa experimente? A morte que não lhe cause dor, sofrimento, que a pessoa não grite, não peça socorro, que a pessoa não faça expressão de dor, não gema na hora de morrer, mas que a pessoa simplesmente feche os seus olhos,
sem gritar, sem sentir dor, sem abrir a boca, sem pedir ajuda, sem dizer socorro, me acuda, estou morrendo, sem aquela expressão de desespero, de medo, de pânico, de pavor. Muitas das vezes sem sentir dor, sem gemer, sem sofrer. Ela fecha os olhos e quando vão perceber, aquela pessoa não está mais aqui entre nós. E um pergunta ao outro, mas você viu ela gritou, você ouviu ela chamar por alguém, você viu ela dizendo que estava morrendo, ou gemer na hora da sua morte, sentir dor? A pessoa diz, não. Em momento nenhum ela produziu algum som, em momento nenhum ela fez expressão de dor, pelo contrário. Fechou os olhos, partiu com Jesus. Essa morte, para a ciência médica, tem um nome, chama-se morte de causas naturais. Aquela que não causa dor, aquela que não causa sofrimento, aquela que a pessoa não passa por nenhum tipo de dor física, aquela que a pessoa não sente nenhuma dor na hora de morrer. Simplesmente ela fecha os olhos e está com Jesus. Preciosa é a morte dos santos para o nosso Deus. Olha, Deus está cuidando de tudo para que no dia da sua morte você não venha sofrer, você não venha sentir dor, você não venha padecer, você não venha gritar, que não seja uma experiência ruim, terrível, que muitas das vezes nós associamos. A nossa carne tem terror, pavor quando ouve a palavra morte, quando pensa nessa hipótese de morrer, ela sente pavor, ela sente medo, mas na verdade a morte dos santos é uma morte que Deus cuida. É uma morte que não causa dor, sofrimento, que não causa nenhum tipo de sofrimento. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus está cuidando de tudo, até na hora da morte. Olha como Deus tem participação na nossa vida desde o início, do momento que somos gerados, até o dia da gente morrer. Porque até na hora de morrer, Ele está cuidando da nossa morte. Para que não seja uma experiência dolorosa nem terrível. Para que não cause dor e nem sofrimento ao ser humano. Mas a gente também se depara com terríveis formas de morrer, né? Ezequiel capítulo 33... Ezequiel capítulo 33. Então vamos lá. Deus cuida da nossa morte para que não venhamos sentir dor nem sofrimento. Independente de qual seja a doença, todas as doenças que levam à morte causam dor e sofrimento até a hora de morrer. A pessoa sente agonia, a pessoa fica agonizando, gemendo, implorando por ajuda, muitas vezes até dizendo, Deus me mata, acaba com esse sofrimento de uma vez, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ficar nesse estado, leva a minha vida, acaba com esse sofrimento, acaba com a minha vida. Ou seja, todas as doenças, sejam ela qual for, a maneira, a que leva à morte, a maneira dessa pessoa morrer, desse paciente que está enfermo, será uma maneira de dor. Será uma maneira causada por muito sofrimento. Até morrer a pessoa vai ficar agonizando. A pessoa vai ficar gemendo de tantas dores, pedindo ajuda, implorando até mesmo pela morte para que essa dor cesse, para que esse sofrimento acabe. Então, como nós vimos que Deus tem que cuidar com a nossa morte, uma das maneiras que Deus não quer que a gente passe, que a gente acabou de aprender, foi a morte que causa dor. Então, se Deus não quer a morte que causa dor, Deus não quer que morramos enfermos. Deus não quer que a gente morra por meio de uma doença. Receba essa palavra para você. Você está desenganado pelos médicos, você que descobriu recentemente que tem uma doença grave, que espera cuidado para os médicos, que os médicos estão até assustados com o seu caso, com a sua doença, estão até pensando em fazer uma cirurgia de urgência, cirurgia essa que corre risco, e de repente você, ao descobrir isso, ficou meio abalado, meio assustado, apavorado, e não é para menos. Mas confia na palavra de Deus, descansa nessa palavra que diz que Ele cuida da sua morte. A sua morte não será uma morte que lhe causará dor nem sofrimento, tá bom? Então a primeira coisa que nós podemos aprender é, se Deus cuida da nossa morte, da nossa maneira de morrer, e a doença, seja ela qual for, leva o doente a ter uma morte terrível, dolorosa, agonizante, de sofrimento, então uma coisa fica certa. Deus não quer e não planeja que nós vamos morrer por meio de uma doença. Deus não quer que você morra doente. Aleluia, glória a Deus. Que não seja a doença que lhe leve à morte, mas que seja uma morte tranquila, suave, sem dor, sem sofrimento. Nós vamos ver aqui agora
Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11. Como é que Deus lida com as pessoas que morrem? Eu estou falando de doenças, tá bom, pessoal? Existem várias maneiras de morrer, existem tragédias no mundo, né? Formas de morrer. Pessoas que morrem atingidas por um raio. Recentemente vimos aí aquelas pessoas que morreram com um tsunami, né, um desastre da natureza. Tivemos aqui no Brasil também desastres quando represas cederam e levaram pessoas à morte. Tem até vídeos assustadores, a gente vê as pessoas morrer, um momento agonizante, um momento muito triste. Mas eu estou falando somente da doença, a doença que leva à morte, tá bom? Existem várias outras maneiras de morrer, através de acidente, através de desastres naturais, através de fatalidade, como alguém que morre eletrocutado, alguém que morre afogado, está se banhando, tá se divertindo no local e de repente vem um afogamento. Mas eu estou falando da morte causada pela doença, tá certo? E veja mais, como é que Deus se sente quando vê alguém morrer por meio da doença? Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11. O que diz? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Vamos parar aqui. Deus não tem prazer em ver uma pessoa sofrer, tamanhas dores que ela até chega a chorar, tamanhas dores que ela chega a fazer até as necessidades, enquanto está sentindo as dores. Ela perde ali coordenação motora. Tamanhas dores que ela chega a gemer, a gritar, a se espernear. Ela tenta várias formas para aliviar sua dor, só faz piorar. Então a Bíblia diz que Deus não sente prazer de assistir essas cenas, de ver essa pessoa morrer dessa maneira. Em Deus isso causa uma tristeza, uma angústia muito grande. Deus sofre ao ver aquela pessoa sofrer enquanto morre por causa de uma doença que está lhe causando sofrimento e que lhe levará à morte. Então existem inúmeras doenças que levam a pessoa a uma morte dolorosa, desde um câncer. Quantas pessoas a gente ouve relato que até em tratamento sofriam e enquanto morriam com câncer chegava a dizer: Deus, me mata, acaba com esse meu sofrimento. É até uma das questões que tem sido muito discutida pela saúde aqui no Brasil sobre a eutanásia. Quando as pessoas veem que aquele paciente não aguenta mais o tratamento, não aguenta mais sofrer, não há mais nada a ser feito pelos médicos, e a própria família, já de tanto sofrer de ver aquela pessoa morrer, autoriza então que aquela pessoa desliga os aparelhos que mantêm ela viva e que ela então morra como se fosse uma forma de evitar que ela sofra mais. Existem muitas doenças que causam esse tipo de problema. E até a eutanásia tem sido uma coisa discutida na saúde brasileira. Uma coisa é certa: Deus não sente prazer nessas mortes que causam dores, que causam sofrimento. A pessoa sofre, a pessoa chora, a pessoa implora, pede ajuda. A pessoa até às vezes pede para morrer para acabar aquele sofrimento. E aqui está dizendo, versículo 11: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não sente prazer em nenhuma morte que cause sofrimento e dor, muito menos a morte ocasionada pela doença que leve a pessoa a sofrer, a sentir dor. Deus quer que você seja livre das doenças e principalmente das que levam à morte. Aleluia. Não importa se você está com um diagnóstico médico em mãos que diz que você tem uma doença grave, incurável, insolúvel, que os médicos talvez até disseram para você que não tem mais nada a ser feito. Talvez quantas pessoas agora estão assistindo essa live desenganadas pelos médicos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é mais, Deus é poderoso e Deus quer livrar você da morte causada pela doença, da doença que leva à morte. Mas eu tenho uma palavra de Deus que vai mostrar o cuidado de Deus em relação à nossa vida aqui na Terra, tá bom? Deus, ele chega a ser tão criterioso e cuidadoso que ele chega a dizer quanto tempo no mínimo devemos viver aqui na face da Terra.
Quanto tempo Deus determina que nós devemos viver? Salmos 90, versículo de número 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. É o mínimo. Menos que isso não foi promessa de Deus. Você tem direito a viver no mínimo 70 anos. Independente se os médicos disseram que essa doença que você tem é grave, que essa doença vai lhe roubar a vida em 6 meses, que essa doença é hereditária, assim como matou seu pai, vai lhe matar muito jovem, precocemente. A doença que abreve os dias, que diminui o tempo de vida na terra, ela vai contra essa palavra de Deus. E a doença que leva à morte precoce, ela só se confirma na vida das pessoas que não crêem nas Escrituras Sagradas. Porque está declarado por Deus. Você tem direito a viver no mínimo 70 anos. Você tem quantos anos? 58? E disseram que essa doença vai lhe matar? Pois clame a Deus. Vá até o trono de Deus, se achegue a Deus. Deus, o Senhor me prometeu 70 anos de vida. Agora que eu tenho tantos anos e o médico disse que eu vou morrer. O Senhor é o Deus da saúde, o Deus dos milagres. Me cura agora. Isaías 38, olha só que coisa interessante. Falando sobre isso. A morte precoce. A morte precoce é ocasionada pela doença. Lembre-se, o estudo está relacionado a doenças, tá bom? Não é sobre as formas e maneiras de morrer, mas é sobre a doença que leva à morte. Nós estamos falando as 3 categorias, os 3 estágios da doença. Estamos na morte, a doença que leva à morte. Isaías 38, olha só o drama desse homem de Deus. Ele teve seus dias contados. Para os médicos daquele tempo, ele já estava com seus dias contados para morrer. Ele recebeu um diagnóstico de morte. Isaías 38, versículo 1 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O diagnóstico chegou, o resultado veio e foi constatado essa doença de morte. E viu a ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Depois nós vamos estudar a fundo essa palavra, tem muita coisa para falar com a gente. Mas a coisa que estava certo é a morte, ele ia morrer. No versículo 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor. Nós vimos até isso aqui nas causas, porque essa doença se trata de uma causa espiritual, tanto que ele buscou a Deus e Deus o curou. Mas o mais forte, o que eu quero destacar aqui, é sobre o mínimo de vida, o mínimo de tempo de vida que Deus determinou que nós vivamos aqui na Terra, tá bom? A morte, ela veio o anúncio de morte, era uma doença que iria levar a uma morte precoce, queria abreviar os dias do Ezequias aqui na terra. E ele ora, ele clama, ele busca Deus. E sabe o que Deus faz? Diz assim, versículo de número 5. Deus manda Isaías falar assim para Ezequias: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Não estava na hora de morrer. Deus olhou para ele e disse assim: você ainda tem muito tempo pela frente. Você vai cumprir o seu tempo de vida mínimo e ainda vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Isso representaria no mínimo uns 85 anos. Então quer dizer, vê o diagnóstico médico, a doença que mata, a morte precoce, e ele clamou a Deus, ele buscou a Deus. O que Deus fez? Deus o curou da doença mortal, da doença que o levaria à morte. E além de curar da doença que mata, ele acrescentou mais 15 anos na velhice. Cumpriu o tempo mínimo, depois que bateu o tempo mínimo, teve mais 15 anos pela frente. Menos de 70 anos você não está autorizado a morrer. Há uma palavra, uma canção que diz: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Você não morre antes de atingir os 70 anos. É palavra de Deus. E para que Deus possa cumprir essa palavra na sua vida, você tem que crer nele. Como diz Marcos 11:22, que também faz parte do nosso estudo, tende fé em Deus. Creia nessas palavras. E essa palavra vai se cumprir na tua vida. O nosso tempo avançou bastante. Olha, durante a semana, na quarta-feira, eu quero continuar ainda falando mais sobre morte. Tem muita coisa para a gente aprender, tá bom? Você que está acompanhando esse estudo começando agora, se você perdeu algum, basta você procurar nos vídeos anteriores, nas lives de sexta-feira, e você pega então desde o início para que então você acompanhe o estudo completo, tá bom? Estudo completo sobre as doenças. Chegou o momento da gente orar, eu queria clamar a Deus pela tua vida. Vamos falar com Deus? Você está doente, desenganado pelos médicos, está enfermo, está com febre?
está com suspeita de Covid-19, vamos clamar a Deus. O nosso Deus é poderoso para curar de toda e qualquer doença, tá bom? Vai vir aí a chamada para oração. Depois da chamada, eu venho fazendo uma oração poderosa pela sua vida, pela sua família, reunindo todo mundo para que todos sejam alcançados por esta oração, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Chegou o momento da gente orar e clamar a Deus. Eu vou clamar a Deus, o Deus que prometeu que tiraria do nosso meio as doenças do Egito. As doenças do Egito e as doenças que assolam no mundo. A Covid-19 e tantas outras que matam, que destroem, que roubam. Vamos clamar a Deus agora? Recebe essa minha oração, se você pode orar comigo, então vamos juntos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu clamo o Teu nome agora em favor dessas pessoas. A Tua palavra diz: e orarão pelos enfermos e os curarão. Eu estou orando pelos enfermos, pelos acometidos, pelos que estão, meu Deus, atacados por uma doença, por uma enfermidade. Alguém que se encontra em estado de degradação por uma enfermidade. É uma doença em estágio avançado, em estágio terminal, uma metástase. É uma doença que evoluiu, uma doença que progrediu, uma doença que expira cuidado, uma doença que põe em risco a vida desta pessoa, a integridade física, que faz até os médicos pensar em amputação, pensar, meu Deus, em perca da visão, da audição, pensar, meu Deus, que essa pessoa vai ficar sem os movimentos, desmembrar uma parte, um membro do corpo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra esta doença. Alguém que está desenganado pelos médicos, alguém que tem seus dias contados de vida aqui na terra. O médico deu 1 mês, 6 meses de vida para essa pessoa. E, meu Deus, em nome de Jesus, eu vou contra esse diagnóstico médico, eu vou contra essas palavras de morte, essa morte precoce causada por esta doença que está no corpo desta pessoa. Doença essa, meu Deus, hereditária, congênita, genética, uma malformação, uma atrofiação, uma doença que desenvolveu-se no organismo dela, uma doença por meio de bactérias, micróbios, vírus, meu Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo essa obra do mal. Alguém que está com suspeita de Covid-19, alguém, meu Deus, que está doente, doença grave, eu clamo o Teu poder agora, eu repreendo toda a obra do mal, eu destruo toda a obra de Satanás, eu digo: diabo, sai do corpo, sai do físico, sai da vida desta pessoa e vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, passa com as Tuas mãos poderosas, cura esse órgão atrofiado, esse órgão enfermo, essa parte do corpo que estava, meu Deus, dominada por uma doença, que estava afetada, que estava, meu Deus, sendo atingida e destruída por uma enfermidade. Cura agora, dê saúde para esse órgão do corpo, cura o aparelho respiratório, cura, meu Deus, o aparelho digestivo, cura, meu Deus, todo o corpo desta pessoa, que todo o corpo dela agora receba saúde, seja livre de todo o mal. Em nome de Jesus, eu declaro a restauração física, eu declaro a restauração da saúde, eu declaro essa pessoa curada, em nome de Jesus. Amém. Se você crer em Deus, você agora está curado, está livre de todo mal. Deus está dando saúde para todo o seu corpo, em nome de Jesus. Vamos de uma linda canção e daqui a pouco eu volto trazendo as considerações finais, em nome de Jesus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da Sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
Graças a Deus, estamos de volta. Deixa eu trazer as considerações finais, lembrando que nossas lives sempre são domingo, quarta, sexta e às segundas-feiras, tá bom? Você que está começando aqui agora no canal, lembrando que sempre trazemos essas lives aos domingos, quarta, sexta e também na segunda-feira. Por exemplo, eu vou continuar essa mensagem durante as próximas lives, o estudo completo sobre as doenças. Você que está começando hoje, você pode assistir os vídeos anteriores e também continuar daqui para frente para que você receba o estudo completo sobre todas as doenças. Lembrando, aproveita para curtir o vídeo, aproveita para compartilhar e abençoar outras vidas por meio desta mensagem, por meio desta pregação, tá bom? Olha, quero desejar a você um feliz final de noite, domingo, desejar que Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa e também a sua vida. Lembre-se, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, tá bom? Deus abençoe, até as próximas lives, em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é sempre boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E para Jesus aquela linda salva.